acho que eu cheguei num ponto. Isso é uma coisa que eu estou vivendo agora, para estrear no segundo semestre. Então já está super atrasado, porque eu estou lá, estou super atrasado e eu sei que está atrasado e eu estou esperando a hora, assim, o último minuto do último momento para escrever. Eu queria ter feito isso antes, mas não consegui. Então fiquei esse tempo todo buscando um ponto objetivo para não ficar rodando lâmpada. Sobre o que eu quero falar, como eu quero dizer isso, quantas pessoas vão estar em cena, qual é o tom geral dessa montagem. Então tem muito isso, porque eu sei que eu vou dirigir. Então eu sei que cara eu quero ter lá na encenação. Então está muito linkado esse negócio de escrever ali para mim com a cara mais ou menos que eu tenho na minha cabeça. Eu tento ir definindo e cortando arestas, né? Por exemplo, fazer esse recorte, esse objetivo, achar o ponto atômico, achar o assunto da peça. A arte poética do Aristóteles, que é fundamental para qualquer um que quer vender teatro, estética, etc. São coisas básicas que a gente, de tanto viver, já assimilou, né? Tempo, espaço, quem, o que, onde, né? Ele dá uma coisa geral assim sobre isso, mas importantíssimo ler. E as 6 propostas para o próximo milênio do Ítalo Calvino. É uma série de 6 palestras que ele deu numa universidade dos Estados Unidos, falando sobre o que ele considera importante para qualquer tipo de escrita no novo milênio que começou no ano 2000. E que eu sigo, assim, já segui instintivamente, mas que tento capturar cada vez com mais profundidade. Ele só conseguiu escrever 5, morreu antes de escrever a 6ª, que está incompleta. Então é leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. São 5 elementos assim que eu tento aplicar. A cabeça da gente consegue, a gente pode acreditar nisso. Você consegue pegar várias coisas, né? Os personagens são complexos, né? A gama de complexidade de um espetáculo ou de um texto, ela tem que ser levada em conta. Não adianta você só se preocupar com as características do seu protagonista. Tinha lá 11 personagens que eu tinha que dar conta deles. E eles tinham que ter uma história, e eles tinham que ter uma redondeza, e eles tinham que ter uma historinha particular deles que se fechasse no final. E um misturava com o outro, e aquilo dava numa outra coisa. Enquanto eu estava sabendo que estava acontecendo uma coisa com esse personagem aqui, eu já sabia um pouco da história regressa dele, tinha um outro que estava aqui, eu falei, nossa, esse daqui acha uma coisa, aquele lá acha outra, quando eles se cruzarem, o que será? Então, essa multiplicidade, né, para qualquer tipo de texto, ela é... ela é o que dá uma vida e cria uma loucura na cabeça de quem está vendo. É um espetáculo para criança? Não, é um espetáculo para criança também. Uma porque a criança não vai sozinha ao teatro. Né? Só quando é raptada na escola e levada no ônibus escolar para assistir uma peça. E não é a criança que escolhe a peça que ela vai ver. Ela não vai lá no guia do jornal e fala, papai, quero ver. Geralmente é o pai que fala, vou te levar para ver essa, e o pai está assistindo. Então, na verdade, você está formando a criança e reformando o adulto que está te assistindo. Pronto, já acaba com uma divisão clássica aí. Teatro para criança é só para criança? E o coitado do adulto que está ali assistindo? Tem outra coisa também que foi me cair essa ficha há pouco tempo, que é preciso saber da psicologia da criança. Tenho que ler Piaget. Não dá para escrever para criança sem Piaget, educador, suíço, psicólogo, desvendador da mente infantil. Né? O que Freud fez pela gente, Piaget fez com a mente da criança. Não é útil?
se você vai escrever para criança, saber disso? Você pode não usar nada, sei lá, não usar diretamente nada, mas tem que saber assim as etapas do desenvolvimento da criança, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, o que a criança, aonde a criança está no seu desenvolvimento intelectual ali, para você saber chegar nesse lugar. Sabendo chegar nesse lugar, você consegue dar uma multiplicada, né, nisso daí, e atingir também o adulto. Aí vai muito no que você falou aí. Você atinge a criança que está escondida lá no adulto. Quem não é, já foi criança. Então, você está lidando com uma coisa que você tem certeza de que a pessoa já viveu aquilo. Então, você tem uma coisa concreta na sua mão. Então, a responsabilidade do teatro infantil, nossa, e responsabilidade parece até um termo piegas, mas é muito isso. Você está ali apresentando, você está está mostrando um pedaço do mundo e o que se acredita que pode ser bacana para a formação daquela criança. Então, quem escreve, quem faz, essa é uma luta que o teatro infantil tem que ter mesmo, e a gente, muitas reuniões e encontros, quando rola em São Paulo, se fala isso. Por que o teatro infantil é tratado para... Nem infantil. Estamos querendo mudar esse negócio de ficar falando infantil, teatro para criança. Por que tem que ser tratado como um subteatro? Por que tem que pegar... não pode usar os refletores porque o teatro adulto vai fazer não sei das quantas. Né? Coisas do tipo. É tão importante quanto. Né? Você está lidando com uma coisa muito fundamental, que é a formação do indivíduo. Está ali com a educação. Tem que estar no currículo, tem que fazer parte do programa nacional do Ministério da Educação, sei lá das quantas. Tem que estar junto. É uma ferramenta importantíssima que é sempre tratada como um entretenimento. O pai não tem o que fazer, a criança senta aí, assiste e o pai dorme. Não dá para ser mais assim. Eu estou nesse nível de tentar dominar o negócio. E se eu conseguir dominar uma escritura, ali fala, meu Deus, uma peça que tem começo, meio e fim, que consegue ser redonda, que consegue prender a atenção do público, que consegue contar uma história, já fico feliz. Se eu conseguir colocar alguma coisa substancial dentro dessa peça, beleza. Se eu conseguir sutilizar a substância, melhor ainda. Isso eu não cheguei ainda, acho que vai demorar mais uns 10 anos. E aí tem, por exemplo, essas encomendas que são sempre, nossa, angustiantes. Falar, agora, porque disseram que eu escrevo, eu vou ter que me chamaram para escrever, eu vou ter que escrever uma coisa que eu não estou pensando para alguém, e eles têm necessidades, e tem, como foi aqui, e tem vontades, então, sabe, tentar entender o contexto, e aí tentar dizer coisas, mas também não pode viajar muito, porque tem que ser uma coisa que caiba naquela estrutura, e aí é ser técnico, aí é ser, sei lá, ferreiro, carpinteiro. Você faz uma cadeira, mas e para fazer uma cadeira bonita? Uma cadeira que não sirva só para sentar, que sirva para enfeitar também. Que alguém chegue e fala, nossa, que cadeira! Ela pode ser pendurada na parede? Fazer cadeira é fácil. Então eu estou tentando aprender a fazer cadeira ainda. Uma cadeira que não caia, que você possa sentar, pular, você possa colocar sua avó com segurança para sentar na cadeira. Sem ter medo. E que outra pessoa consiga usar essa cadeira lá em Goiânia. Beleza. Se eu conseguir isso nos próximos anos, tá bom. Aí depois eu tento ver o que eu faço com a cadeira. Começo a fazer um design diferente, põe um braço aqui, um braço lá, pinto a cadeira, e da cadeira faço um sofá, sei lá.